Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Tudo bem? Dá um sorriso bem bonito para essa pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim: você é muito bonito, querido. Fala para essa pessoa assim: é muito bom estar aqui com você. Vai lá, vou dar um tempo para você conversar com essa pessoa que está do seu lado. Às vezes a gente quer conversar durante a palavra, vamos conversar um pouquinho antes, né? Então fala para essa pessoa assim: eu estou muito feliz de estar com você aqui. Deus, fala para ela assim: Deus vai falar com você. Abra seu coração, Ele vai ministrar a sua vida. Fala para ele assim: Deus vai falar comigo também, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor, amém, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo muito legal como igreja, né? Que acredito que nós, né, que estamos há mais tempo aqui, jamais passamos. E tudo isso devido a algumas características, a algum preço que tem sido pago em relação a direções que Deus tem nos dado. E nós estamos entendendo nesse tempo que algo muito especial Deus tem anunciado a nós, Deus tem falado a nós, diante de cada pessoa que sobe nesse altar para ministrar a palavra, que é entender que nós somos igreja. Olha para a pessoa do seu lado com muito carinho e fala assim: você é igreja. Mas fala com muita graça, fala: você é povo de Deus. Por mais, querido, que você ainda não tenha feito uma decisão por Jesus estar aqui, você só de estar aqui já foi convidado a fazer parte desse povo. Quer seja pelo Espírito Santo, quer seja por alguém que te convidou para estar aqui. E como igreja, como povo de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos procurar em nossos corações vivermos mais aquilo que Deus quer e menos aquilo que o mundo quer. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Nós vamos usar duas situações que Jesus passou e características que essas situações nos mostram, como que nós podemos viver no sobrenatural. Porque Deus chamou eu e você, não foi para viver nessa terra da forma que essa terra é. Nós somos chamados para viver nessa terra da forma que o céu é. E nós estamos lutando como liderança nessa igreja, ministrando, procurando ministrar seu coração, para que você entenda, queridos, nós somos igreja, um povo escolhido, para viver aquilo que Deus quer, o melhor que Ele tem para nós. E quando eu falo de melhor, preste atenção nisso, nós muitas vezes somos direcionados pela sociedade a entender que melhor sempre está relacionado a finanças. Então quando fala o melhor que Deus quer, a gente sempre associa a ser rico. A gente sempre associa a ser bem financeiramente, mas na verdade viver o melhor de Deus não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com condição financeira, tem a ver com a manifestação do Espírito em nós, revelando o fruto para que a gente possa viver da melhor forma possível. E sabe o que é interessante? Quando você lê lá sobre o fruto do Espírito, lá não fala dinheiro, porque o fruto do Espírito é riquezas, não fala. Só que muitas vezes a nossa mente está cauterizada e a gente está vivendo da forma que o mundo diz ou dita. E quando a gente está bem financeiramente, está tudo bem, mas quando a gente não está bem, tudo se abala. Muitas vezes é o nosso estado emocional, muitas vezes é a nossa questão familiar, e situações nos tiram muito fácil daquilo que Deus tem para nós. E Deus tem um reino para as nossas vidas. Ele nos chamou para sermos governadores desse mundo. Ele nos chamou para sermos ministros do Evangelho. E quando eu falo a palavra ministros do Evangelho, eu não estou falando de pessoas que pregam a palavra usando um microfone num púlpito. Eu estou falando de pessoas, eu e você, que decidimos através da nossa vida mostrarmos quem Deus é. Isso é ser um ministro do Evangelho, e todos nós somos chamados a isso. Na última semana tivemos uma conferência de ativação profética no nosso meio, e queridos, muita coisa foi destravada no mundo espiritual na nossa igreja. Muita.
E a gente está maravilhado até hoje de ouvir testemunhos, de ouvir palavras, de ouvir situações que Deus está fazendo, porque de pouco em pouco nós estamos entendendo, como igreja, que o melhor não está aqui, o melhor está lá. Só que eu chamo você, eu convido você hoje a ter esse entendimento, para que você, quem sabe, possa acelerar esse processo na sua vida. De entender que muitas vezes você está tão grudado aqui que não está conseguindo entender o que Deus está fazendo lá. Está tão naquele pedacinho pequenininho da corda, né, como a gente aprendeu a semana passada, não está desfrutando o restante do que Deus tem. E Deus ministrou de uma forma muito interessante ao meu coração algumas semanas atrás, sobre como é que nós podemos fazer para manter a nossa vida sempre buscando o sobrenatural, sempre buscando a glória, o avivamento e o estabelecimento disso. E a Bíblia, ela fala de forma muito clara, irmãos, ela sempre está colocando para nós que nós precisamos viver mais o céu do que a terra. Mais as coisas do céu do que a terra. Agora preste atenção, no céu, vou repetir uma palavra do tom, no céu não tem crise, no céu não tem problema familiar, no céu não tem dificuldade financeira. A gente aceita passar por essa condição, porque ao invés de viver aquilo que o céu é, nós estamos vivendo aquilo que a terra é. Então olha só, Mateus capítulo 6, verso 33 fala o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo é uma grande chave para entender que quando a gente foca o céu, aquilo que nós necessitamos é adicionado sobre a nossa vida. Sabe por quê, querido? Porque você já não se preocupa mais com as coisas dessa terra. E existem outros textos, Gálatas capítulo 19 até 21, porque Cristo vive em mim, já não sou eu mais quem vivo, e as coisas que eu vivo hoje, eu vivo por Ele. Ele não está mais aqui nessa situação, mas eu vivo por Ele, porque Ele conduz a minha vida. Se você está anotando, anote outro texto, Colossenses capítulo 3, de 1 a 4, fala assim, olha, pensai nas coisas lá do alto. Vamos abrir esse texto, eu quero ler com você. Ainda não é o texto principal, mas eu estou te mostrando como que a Bíblia trata essa questão de você ser guiado pelo céu. Colossenses capítulo 3. Preste atenção, fala assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Esse texto está falando, se você já foi ressuscitado, se já teve um encontro com Deus, chega de pensar nas coisas da terra, vamos começar a pensar nas coisas do alto. Vamos começar a viver baseado naquilo que Cristo é. E aí o final dele fala o quê? E quando Jesus se manifestar, Jesus se manifesta através de quem, querido? Através de nós. Então vai ser você se manifestando através dele. E aí, queridos, nós vemos a Bíblia trazendo sempre Mateus 18, 18, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Então existe uma palavra de comando sobre nós que determina aquilo que nós somos no céu. Outro texto, Filipenses capítulo 3, verso 20, esse você precisa ler. É um pouquinho antes, 2, 3 páginas antes aí de Colossenses, capítulo 3 de Filipenses, verso 20. Amém, querido? Se você puder, sublinha esse texto na sua Bíblia. Ele fala assim, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa nacionalidade está no céu, nossa herança está no céu, nossa pátria é lá. Vivemos aqui, Jesus fala isso na oração. Eles não são daqui, mas eles estão aqui, então guarda eles. João capítulo 17, versículo 19, acredito mais ou menos fala isso.
Versículo 16, está anotado aqui. Paulo tem a ousadia de dizer, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, que se a nossa vida for apenas nessa terra, nós somos os mais infelizes de todos os que já existiram. Sempre dando uma ideia, sempre levando, mostrando que nós estamos aqui, vivemos aqui nesse mundo, mas nós precisamos aprender a ser guiados e a viver aquilo que é o céu. Esse hoje é um dos maiores papéis que a igreja pode fazer na terra. Porque se nós formos viver aquilo que Deus quer aqui na terra, na verdade, se nós formos viver aquilo que nós queremos baseado na terra, nós não vamos ser alegres, nós não vamos ser cheios de paz, nós não vamos ser cheios de esperança. Não tem como se manifestar fruto de espírito vivendo no âmbito da terra. E tem duas passagens, queridos, que eu quero ler com você, e eu gostaria que você já abrisse lá. Primeiro de Lucas 8, Lucas capítulo 8, abra lá a sua Bíblia já, em que Jesus demonstra 2 milagres assombrosos que acontecem, coisa assim maravilhosa, e ele mostra através de algumas situações como é que a gente pode estabelecer esse sobrenatural, manter esse sobrenatural sobre as nossas vidas. Quantos de nós não queremos todos os dias andar desse jeito, irmãos? Em que você acorda e as coisas não te preocupam, porque o seu coração não está nas coisas, está em Deus. Em que você sabe, tem certeza que seja o problema que for que você está enfrentando, Ele é maior do que todas as coisas, e Ele pode tirar você dessa situação. É nesse nível de confiança que a gente precisa aprender a caminhar em Deus. As pessoas falam que a vida é um aprendizado, na verdade a vida é Deus nos ensinando como que nós devemos fazer as coisas. E às vezes situações, problemas, dificuldades que nós temos nada mais são do que preparações para que a gente possa romper, crescer, se estabelecer e levar pessoas a esse crescimento. Vamos ler, irmãos, deixa eu só abrir aqui, Lucas capítulo 8, esse texto vai falar sobre a cura de uma jovem, da filha de Jairo. Versículo 49, fala assim, falava ele ainda, deixa eu te contar antes, espera só um pouquinho o que estava acontecendo. Jesus estava com seus discípulos, Jairo vai até ele, e Jairo fala, minha filha está muito doente, ela está quase morrendo, eu gostaria que o senhor fosse à minha casa. E aí Jesus começa a ir até a casa de Jairo. No meio do caminho, uma mulher que há anos e anos sofria de uma hemorragia, ela toca Jesus, eu acredito que vocês já conhecem esse texto, e é liberado o poder de Jesus, ela é curada, e Jesus dá uma atenção para essa mulher. Então, ele estava indo à casa de Jairo, e ele precisa parar. Quando ele para dar atenção a essa mulher, então automaticamente se entende que ele perdeu um certo tempo ali. Quando Jesus volta a sua atenção para Jairo, ele recebe uma notícia que nós vamos ler aqui, que a filha dele já havia morrido. Então vamos ler no versículo 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Então, pela palavra, nós entendemos que Jesus, ele entra naquela casa, né, ele se aproxima daquela menina, ele entra naquele quarto, e a palavra fala que ele não deixa com que ninguém entre. E a gente entende, segundo essa palavra, que haviam apenas 6 pessoas dentro desse quarto. Quem é que estava dentro desse quarto? Jesus, a mãe e o pai, e 3 dos seus discípulos. Qual eram os discípulos que estavam lá com Jesus? Pedro, Tiago e João.
Pedro, Tiago e João. Passa um pouquinho para frente na sua Bíblia aí. Lucas capítulo 9, verso 28. Vai falar sobre uma outra situação espetacular que aconteceu na vida de Jesus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que os 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, lhe disse Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo, e entraram na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele dai ouvidos. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Acontece um milagre fantástico, algo sobrenatural na vida de Jairo, na família dele. E alguns dias depois, Jesus faz ou manifesta algo de uma forma incrível, que é esse momento da transfiguração. E nós vemos aí, irmãos, 3 personagens que estavam nas 2 cenas, nas 2 situações. E eu entendo que Jesus está querendo nos ensinar algo de muito poderoso. 3 dos seus discípulos estavam com ele, e se você olhar mais textos, você vai ver que esses eram aqueles que estavam realmente mais próximos, mas eles, pelas características da sua vida, têm algo de muito valor para nos ensinar. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. Eu entendo, irmãos, que Jesus estava nos ensinando algo, permitindo que esses 3 discípulos estivessem com ele. Esses 3 homens têm características valiosas, tem características poderosas que nos ensinam como nós podemos manifestar algo na nossa vida para revelar e manter o sobrenatural de Deus constantemente sobre nós. E esse tem que ser o nosso desafio como igreja. Então a Bíblia fala de 3 discípulos que presenciaram um milagre. Preste atenção, Jesus deixou apenas os 3 entrarem na casa de Jairo. E quando vai acontecer essa situação da transfiguração, Jesus chama apenas os 3. E a gente entende, estudando a palavra, que esses 3 homens, eles representam características que nós precisamos manifestar nesse tempo, que vão firmar, estabelecer uma vida de milagres e da glória de Deus sobre nós. Pedro, Tiago e João. Durante muitos anos eu cantei a musiquinha do barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Olhando para esses 3, a gente consegue entender de uma forma muito clara características, irmãos, que nós precisamos manifestar nesse tempo. Pedro representa, vou começar por João. João representa o amor. Para que se viva uma vida estabelecida no sobrenatural, precisa se manifestar muito amor. Segundo, Tiago representa palavra, rema, revelação. Para que se consiga viver uma vida constantemente no sobrenatural, não apenas de curas e milagres, mas uma vida de confiança em Deus, uma vida que você entende que Ele é o teu Pai, que Ele é o teu Senhor, que Ele cuida de você. Precisa se ter palavra de revelação. E o terceiro, Pedro representa o poder, ousadia, intrepidez, aquele que ia para cima.
aquele que não olhava as situações. Ele era tão louco que até Jesus ele queria corrigir. Um homem cheio de poder. Se você olhar o livro de Atos, você vai ver que dos discípulos de Jesus, ele foi o que mais realizou milagres, ao ponto de andar pelas ruas, sua sombra curar as pessoas. Cheio do poder, buscava insistentemente essa vida, ele entendia o chamado dele. Então nós vemos 3 discípulos representando 3 manifestações da vida de Deus que nós precisamos ter para manter o sobrenatural e os milagres na nossa vida. Primeiro, amor. Eu e você precisamos ser cheios de amor. Segundo, palavra. Nós precisamos de revelação, de palavra. Terceiro, poder. Não adianta se ter só palavra, precisa ter poder. Essas 3 características, irmãos, vão determinar, vão limiar a nossa vida em uma vida de colheita do sobrenatural e de avivamento. E eu gostaria muito que você entendesse isso. Quando nós estamos falando de amor, nós não estamos falando caracterizado por João, tá? Nós não estamos falando desse amor terreno. Lembra, no começo eu comecei a falar sobre aquilo que o céu é. Nós estamos falando de um amor que vem de Deus. Não é um amor que você ama a pessoa pelo jeito que ela é. Não é um amor que você ama a Deus quando Ele te faz as coisas. Quando Ele não faz, você já não ama tanto. É um amor incondicional. É um amor absoluto. É um amor em que você decide. Não estou falando que vai ser da noite para o dia, mas é um amor em que você decide se anular para que Deus seja exaltado e para que o teu próximo seja abençoado. Mas espera aí, pastor, se anular é isso que Paulo ensinava para a gente. Paulo ensina para a gente o quê? Eu prefiro me anular para que eu possa fazer as pessoas crescerem. Eu estou falando, irmãos, de um nível de amor que Jesus trouxe de uma forma muito clara e muito interessante, quando Ele está falando sobre manifestar um novo mandamento. Mateus 22, Ele fala o quê? Um novo mandamento vos dou. Primeiro, qual era o primeiro? Amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas. Amor sobrenatural que vem do céu. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. E aí a gente vê uma complementação desse texto lá em João capítulo 13, versículo 34, quando ele fala: amar o próximo como eu amei a igreja. Quando nós falamos de amor, queridos, nós precisamos lutar, nós precisamos buscar viver o amor que Deus é. A manifestação de Deus na vida do próximo, a manifestação de Deus na vida do próprio Deus. Um amor que o exalta, seguindo aquilo que Jesus nos ensinou sobre amor. Um amor que o exalta, um amor que coloca Ele acima de todas as coisas. Um amor que faz com que a nossa vida não seja vivida do jeito que nós queremos, mas do jeito que Ele já predeterminou na Sua palavra. Um amor que tira todo medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Então eu já não tenho mais medo se as pessoas vão me aceitar. Eu já não tenho mais medo se vai faltar alguma coisa ou não, porque eu entendo que o amor dele é tão grande, que Ele não vai deixar com que eu me envergonhe, que Ele não vai deixar com que nada falte. E se confiar nesse amor, entendendo que Jesus, através da vida de João, estava ensinando algo para nós, nós estamos falando de um amor, querido, que vai romper barreiras no nosso coração. De olhar para as pessoas e compreender, irmãos, que elas são filhos, que você e eu não podemos anular aquilo que Deus está fazendo na vida delas, por situações pequenas, por probleminhas, por falta de perdão. Porque normalmente quando nós falamos de amor, nós nos referimos a um amor que nós aprendemos aqui no mundo, que é aquele amor que você faz o bem para aquela pessoa que você quer bem. Mas quando alguém faz alguma coisa com você, aí você age do teu jeito. João está representando o amor, e o amor que nós precisamos ter é um amor que vem do céu.
É um amor que decide viver mais as coisas do céu do que as coisas da terra. É um amor que você entende que Deus está cuidando de você e confia. Você sabe por quê, irmãos? Eu entendo o meu coração e aprendi isso durante esse tempo de pastoreio na minha vida. Sabe por que muitas vezes nós não colhemos aquilo que Deus prometeu para nós? Porque nós até cremos, mas não confiamos. Porque não existe amor o suficiente no nosso coração de amar a Ele em qualquer situação que nós estamos passando. E quando nós não amamos a Deus dessa forma, nós proferimos palavras contra o que Ele está fazendo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Entender e compreender que esse amor vai abrir muitas portas para a minha vida. Confiança naquilo que Ele está fazendo. Se eu e você queremos uma vida, e eu creio que nós como igreja queremos, e eu aconselho você a querer essa vida, se nós estamos dedicados a uma vida de sobrenatural, de cura, de milagre, de avivamento, nós precisamos entender que a peça fundamental de entrada é amar as pessoas como elas são, olhar as pessoas com os olhos de Deus. Eu estou aprendendo com algumas leituras desse tempo, irmãos, que não tem como estabelecer um mover de Deus na vida de uma igreja sem que as pessoas se amem dentro dela, sem que haja uma vida de entrega uns pelos outros. E João está fazendo esse papel, está demonstrando nessas duas situações de sobrenatural, que o amor precisa estar no meio disso tudo. E esse amor não é um amor que vem da terra, não é um amor que você ouve nas músicas de sertanejo, que mexe com a sua cabeça e te deixa assim. Não é desse amor que a gente está falando. Nós estamos falando de um amor que mandou o próprio Filho morrer na cruz por quem não merecia, por quem precisava muito, mas não valia nada, que derramou o seu sangue para que mesmo mortos nós tivéssemos vida. João está representando nessas duas situações a sustentabilidade de um avivamento precisa ser no amor. O estabelecimento sobrenatural precisa ser através de relacionamentos de amor. Será que nós estamos orando nesse tempo, irmãos, para que a gente possa amar mais as pessoas? É difícil isso, eu confesso a você. Pessoas nos machucam, situações nos ofendem, nos machucam, mas o amor pode mudar tudo. E sabe o que é interessante? Ele começa mudando a gente primeiro. Que se eu me encho de amor, eu não posso querer que a pessoa mude, eu preciso querer mudar. Estamos dispostos a viver o sobrenatural amando dessa forma? Eu costumo entender, irmãos, que amor você não pede para Deus, amor você manifesta porque já está em você. Você manifesta porque o Espírito Santo já está em você. E se o Espírito Santo já entrou em você, ele entra com tudo. E se ele entra com tudo, o fruto do Espírito é amor, então o amor já está em você. Você precisa simplesmente começar a acender essa vela, ou que às vezes é só uma fagulhinha, e deixar ela queimar, e aumentando essa chama dentro de você. Reconhecendo as pessoas com os olhos de Deus. Olhando para cada vida, segundo o olhar que Jesus teve na cruz. Todos nós erramos, todos nós somos falhos, todos nós cometemos erros. Mas ao mesmo tempo, todos nós fomos amados por Ele. E somos amados até hoje. Eu acredito que isso pode ser algo para motivar as nossas vidas, para que nós amemos uns aos outros. Ele nos amou primeiro. Segunda pessoa que nós vemos lá era Tiago. Tiago é a representação da palavra.
Colossenses, capítulo 3, verso 16, dá uma direção muito sábia para nós. Ele fala assim, ó: habite ricamente em vós a palavra de Deus. Hebreus fala que a palavra de Deus, ela é tão poderosa, que ela é como uma faca, um bisturi muito afiado, que ele consegue dividir, a palavra consegue discernir as intenções do coração. Amado, a Bíblia nos ensina através de revelação, quando nós estamos agindo pelo Espírito, quando nós estamos agindo pela carne. Quando estamos vivendo do nosso jeito, quando estamos vivendo no jeito de Deus. A palavra, ela precisa ser cultivada nas nossas vidas. Salmo 1 fala isso: quando eu decido ser uma árvore plantada junto a uma fonte de água, jamais deixarei de dar frutos, jamais deixarei de crescer, as minhas folhas serão verdes, saudáveis, os meus frutos serão poderosos. Não tem como, irmãos, caminhar naquilo que Deus quer, se eu não me dirigir através dos seus ensinamentos. E hoje eu estou aprendendo, estou entendendo que dificilmente nós vamos ter uma vida sustentada pelo sobrenatural, se todo dia a gente não deixar o sobrenatural entrar na nossa vida. Palavra constante, vida de busca, de conhecimento. E quando eu falo sobre a palavra, eu não estou falando da palavra logos, eu não estou falando apenas de ler e conhecer. Eu conheço a história de Abraão, conheço a história de Jacó, conheço a história de José, de Davi. Mas eu estou falando sobre você entender por que Deus escreveu a Bíblia. De você ler um texto e ele saltar a tua vida e dirigir a tua vida. O que falta muitas vezes hoje não são palavras, não são pessoas que querem viver a Bíblia, são pessoas que estão sendo dirigidas pela Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É através da palavra que existe tudo que Deus quer para a nossa vida. É ela que manifesta quem é Deus sobre nós. O conhecimento da palavra, irmãos, é fundamental. Só que muitas vezes a gente acha que ler a Bíblia todo dia é coisa de pastor. A gente acha que ler a Bíblia todo dia é coisa de gente fanática por Deus. Sendo que aqui estão os maiores segredos que Deus tem para nós. Sendo que aqui estão as palavras que Ele separou para que a gente pudesse não apenas caminhar, mas prosperar em cima de tudo que Ele colocar sobre as nossas vidas. Entender as manifestações de Deus. Tiago representa naquela situação, nas duas situações, a palavra poderosa de Deus enchendo as nossas vidas. Preste atenção, Jesus foi levado ao deserto, Mateus 4, para ser tentado por Satanás. Ele não ousou enfrentar Satanás na sua própria força. Ele usou a palavra. Muita situação na tua vida só vai ser confrontada com vitória quando você usar a palavra. E você usar a palavra é você trazer para você aquilo que a Bíblia diz. É você, no meio de uma situação em que você está se vendo derrotado, falar assim: eu sou mais do que vencedor. É você, no meio de uma situação em que a sua família está complicada, você vai falar assim: em mim serão benditas todas as famílias da terra. Tomar o poder que a palavra tem para as nossas vidas. Bíblia não foi feita para você deixar aberto, Salmo 91, lá na estante da sua casa. Pelo menos decore esse salmo e você vai ver o quanto Deus quer falar conosco através da sua palavra. É você assumir uma postura, ficar prostrado no deserto não alcança a terra prometida. Mas a palavra de Deus nos leva até o lugar que Ele preparou para nós, irmãos. Eu não sei como está a sua vida hoje de leitura da palavra, mas uma coisa eu garanto para você: se você melhorar, a sua vida vai mudar. E quanto mais você melhorar, e entenda, às vezes a gente não sabe como ter uma palavra de revelação. Palavra de revelação vem com prática. Muitas vezes a gente quer que Deus fale com a gente, abre lá a Bíblia, né, no chutômetro, faz um sorteio lá, hoje é dia 15, versículo 15, então, vamos abrir, Deus vai falar.
Tomara que você faça isso, querido, e Deus te dê uma bronca daquela top assim. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque, irmãos, para que a gente tenha a revelação da palavra, você precisa ter prática. E como que se pratica a palavra? Lendo. Tiago, justamente Tiago nos orientou o quê? Não seja apenas ouvinte, mas praticante. Desenvolva essa palavra para fora. Começa a cuspir a palavra de Deus. Começa a jogar para fora aquilo que está dentro de você. Palavra de conhecimento vem através da palavra de Deus. Palavra de revelação vem através da palavra de Deus. Sobrenatural se estabelece na nossa vida através da palavra de Deus. Não adianta, irmãos, a gente todo dia orar e orar e orar para que Deus faça o sobrenatural sobre as nossas vidas, se a gente não parar um pouco para ler e conhecer e ter as revelações e deixar Ele falar através da nossa vida. Eu sinto, irmãos, que a igreja está deixando de ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Nós estamos muitas vezes com os nossos ouvidos tão ligados às situações que estão acontecendo. E quando Deus fala com a gente não pega completamente o que Ele está falando. Que a gente não está ouvindo o que a palavra está dizendo. Palavra. Eu e você, como igreja, precisamos de palavra. Leitura da palavra constantemente, vida constantemente. Terceira pessoa que estava nas duas situações, nas duas cenas, quem era? Pedro. Pedro representa o poder. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá uma pontadinha para ela assim, bem de leve assim, fala: você é cheio de poder. Aí agora olha com o olhar de profeta. Olha com o olhar de profeta, tá? O profeta olha assim, ó. Fala para essa pessoa assim: deixa esse poder sair. Nós somos cheios do poder, o amor, a palavra, tudo isso algo que já está sendo incluído nas nossas vidas. Hoje o que falta para nós é entender e liberar esse poder, essa manifestação sobre nós. Queridos, Deus despertou algo muito, muito violento na minha vida nesses dias. Você pode. Eu contei isso aqui na terça-feira. Pastor Tom estava ministrando no final da sexta, no primeiro dia da conferência. Ele falou assim: nós vamos fazer um momento de cura agora. Daqui a pouco a gente vai fazer, tá, querido? Você que está com dor aí, nós já vamos orar por você. E aí ele falou assim: eu gostaria que você levantasse, ficasse de pé, você que está com dor, e pessoas ficaram de pé. E aí, irmãos, ele falou assim: você que está do lado, ore por essa pessoa que está com dor. Irmãos, confesso que nessa hora meu coração explodiu. Que o que nós estamos aprendendo como igreja é que o ministério está na mão das pessoas. Não é um pastor. Na hora eu fiquei pensando, rapaz, tinha 60 pessoas levantadas. Eu falei: isso que vai acabar às 5 da manhã, porque vai ele orar por todo mundo. Porque às vezes, irmãos, nós estamos condicionados a entender que só tem poder quem está com o microfone na mão. Nós estamos vivendo, às vezes, achando, pelo pulguismo, né? Pela aquela religiosidade sacana, que nós não temos poder. O poder está apenas nos que aparecem. Pelo contrário, irmãos, você é portador do poder de Deus. O que nós precisamos hoje é manifestar isso, é deixar fluir isso na nossa vida. Amados, não fique esperando as pessoas ir orar por você, não fique testando Deus. Às vezes você quiser, pode fazer uma prova com Deus ali, mas não fique nessa vida, todo mundo que vem de fora: Deus, se o Senhor está falando comigo, que Ele vem orar por mim. Querido, não fica nessa. Às vezes Deus está berrando do seu lado, o Espírito Santo dentro de você falando, não, Deus, Ele que tem que falar.
E aí que surgem os ídolos gospels, quando a gente acha que nós não temos o que eles têm. Isso é tão sério, irmãos, que Jesus deu uma direção em João capítulo 14. Ele falou o quê? As obras que eu faço. Repete comigo, as obras que eu faço, vocês farão maiores ainda. Foi a direção dele. Jesus podia muito bem falar assim: eu sou o cara, vocês não vão fazer nada do que eu fiz. Mas ele falou o contrário. Tudo aquilo que eu fiz, tudo que eu fiz, eu transformei água em vinho, eu ressuscitei pessoas, eu curei pessoas, eu expulsei demônios, tudo que eu fiz, vocês vão fazer muito mais, é muito maior o que tem para vocês. Mas quando a gente decide viver no nível do sobrenatural, a palavra é muito clara: creia em mim e vocês farão. João capítulo 14, eu tinha anotado aqui, versículo 12, fala sobre uma palavra de direção de Jesus para nós, no entendimento de que Ele fez muito, nós vamos fazer mais ainda. Você sabe por quê, irmãos? Porque Ele está em nós. E esse Espírito em nós, Ele faz tudo acontecer. Abra a tua Bíblia em Marcos comigo, Marcos capítulo 16, versículo 17. Preste atenção no poder que você tem. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão. Sabe de quem Jesus está falando aqui? De mim e de você. Se você crer, vai acompanhar. A gente entende, irmãos, que precisa de prática. Às vezes a gente fica receoso: olha, eu não sei se vai acontecer, eu vou pôr a mão no enfermo, não sei se vai ser curado. Mas precisa de prática. Agora entenda comigo, nós estamos falando sobre 3 manifestações na nossa vida que precisa de prática. Amor precisa de prática, palavra de revelação precisa de prática. Poder é manifestado através de prática. Nós estamos falando sobre manter, sustentar esse sobrenatural no nosso meio. Algo está sendo liberado sobre nós, e é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Estávamos orando agora aqui, o pastor Fábio deu uma palavra que Deus está rebentando com o coração dele. Isso é só o começo. E irmãos, entenda, muitas coisas que você vai ver acontecer no nosso meio, você não vai entender, mas você precisa acompanhar. Porque quem está no governo dessa igreja é Deus. E as coisas vão caminhar conforme Ele quer. E o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus ilimitado. Primeira Coríntios, capítulo 4. Versículo 20. Paulo está dando uma admoestação para essa igreja. E no meio dessa palavra, ele lança essa fala. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Fala assim: porque o reino de Deus. Repete comigo: porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Aqui não está falando da palavra de Deus, aqui está falando de falar palavras, proferir palavras ao vento.
O reino consiste em poder. E eu e você somos cheios de poder. Porque a Bíblia nos ensina que o reino não está em movimentos, o reino não está em cultos, o reino está dentro de nós. Se o reino está dentro de nós e a sua consistência é poder, o poder está dentro de nós. Tiago, Pedro e João. Amor, palavra de revelação e poder de Deus. Isso é tão sério, irmãos. Isso é tão sério que a consistência da essência de Deus tem essas três características. Nosso Deus é um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus é Deus Pai, amor. Jesus, João capítulo 1, e o Verbo se fez carne. A palavra. E o terceiro, Atos capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso é tão fantástico, que o caminho trilhado para chegar no céu tem essas três características. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu e você, 1 Coríntios capítulo 13. E passo a vos ensinar um caminho sobremodo especial. Amor, caminho. Eu sou o caminho, a verdade, palavra. A verdade e vida, poder. Precisamos de uma vida de poder. É tão sério isso, irmãos. É tão fantástico que Deus tem para fazer no nosso meio, que eu entendo que só falta às vezes um clique para a gente não apenas captar, mas começar a viver. Você foi escolhido para governar uma cidade sem ser prefeito dela. Você foi colocado estrategicamente num bairro para impactar aquele bairro do jeito que você é, através de amor, palavra e poder, que já estão em você e precisam ser revelados. Eu creio que Jesus queria nos ensinou algo muito poderoso. A terra está cheia da sua glória. Você concorda comigo? Mas a gente precisa manifestar, porque a natureza está com expectativa da manifestação dos filhos. A glória está em você, o poder está em você, a palavra, o amor, nós precisamos manifestar. Tiago, João e Pedro, 3 nomes que não podem deixar de ser referenciais para a nossa vida. Amor, palavra de revelação e poder. Para que o sobrenatural permaneça, para que se estabeleça sobre as nossas vidas, nós precisamos dessas 3 manifestações, características de Deus fluindo através de nós. E você pode. Queria que você ficasse de pé, fechasse os seus olhos. Não se distraia, eu só gostaria que se você pudesse fechasse os teus olhos. Você nasceu nesse mundo para viver nesse mundo. Mas então Jesus te deu um novo nascimento para que você vivesse em outro mundo. Quando você nasce de novo, você já não é mais guiado pelas coisas dessa terra. As coisas que são daqui ficaram para trás.
Agora nós vivemos por aquilo que é o céu. Agora cabe a mim e a você a decisão da gente viver mais no sobrenatural do que no natural. Vivermos mais no eterno do que no terreno. Cabe a mim e a você a decisão, a coragem de, como ressuscitados com Cristo, não vivermos mais a nós mesmos, mas a Jesus. Eu gostaria que, se você pudesse, se você entendeu isso no seu coração, você pedisse a Deus para que manifestasse sobre a tua vida Tiago, João e Pedro. Amor, palavra de revelação e poder, para que o sobrenatural que está sendo estabelecido sobre nós possa percorrer as ruas dessa cidade, sarando dourados, curando a enfermidade de muitas pessoas nessa cidade, trazendo libertação a muitos que estão oprimidos. Abra a tua boca, meu amado, e começa a clamar a Ele. Começa a clamar no teu coração. Sobrenatural, uma vida no sobrenatural. Uma vida manifestando aquilo que Deus é. Amor, palavra de revelação, poder de Deus. Diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Rasga o teu coração, meu amado, rasga o teu coração, rasga o teu coração. Permita Ele trabalhar na sua vida. Permita Ele moldar o teu coração. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os Declare isso, declare. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos mais uma os vez. irmãos. Nós vamos viver no sobrenatural. O nosso lugar é a eternidade, amado. Você é do céu. Você nasceu de novo. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Declare, declare. Deus, seu poder sobre nós, seu amor.
Nós te amamos, Jesus. Eu diminuo. Nós queremos, Pai, a tua vida em nós. O Senhor nos deu essa cidade, Pai. Nós queremos lutar por ela. Nós queremos manifestar a tua vida sobre cada lugar dessa cidade, Senhor. Nós queremos que a nossa família colha do céu. Nós queremos que a nossa igreja colha do céu. Nós queremos, Pai, que nossos discípulos colham do céu. Nós queremos, Pai, colher mais e mais daquilo que o Senhor tem para nós, do sobrenatural, da vida intensa na Tua presença, Pai. Nós queremos, então, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos aprender a manifestar em nossas vidas amor.